Cristo ou a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 4. Os legalistas pregam Cristo e a lei. Paulo pregou e deixou escrito Cristo ou a lei. Cristo não aboliu a lei. A lei tem como função punir infratores até o fim da era do pecado. Jesus, durante o seu ministério terreno até a cruz, viveu sob o comando da lei para cumpri-la no lugar do cristão, para oferecer aos cristãos de fato e de verdade um cristianismo independente da lei. Jesus, sem pecado, nunca precisou da lei para puni-lo. Se ele sofreu nas malhas da lei, foi porque ele assumiu as nossas infrações por não sermos capazes de cumpri-la. Porém, enquanto o ser humano não passa pelo novo nascimento, está sujeito às punições da lei. Nem todo o que se diz cristãos está fora das malhas da lei. Para estar fora das malhas da lei é necessário nascer espiritualmente da entranha espiritual de Cristo. João 3,6, Jesus disse a Nicodemo sobre o nascimento biológico e o nascimento do Espírito. Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23 fala do novo nascimento espiritual diretamente da entranha espiritual do Cristo ressurreto. Cristo, por sua vontade, gerou-nos da sua própria natureza espiritual o verdadeiro cristão. Cristo é a palavra da verdade. Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23. Definindo o sentido da palavra cristão. Ser cristão significa ser oriundo de Cristo. Eva foi oriunda de Adão no sentido biológico, denominado pela ciência de o clone, ou seja, cópia genética de Adão. Os cristãos de fato e de verdade, dando forma à Igreja de Cristo, são clones espirituais de Cristo, ou seja, cópias espirituais de Cristo. Se somos cópias espirituais de Cristo, por uma questão de natureza, somos iguais a Cristo, refletindo todo o contexto do comportamento de Jesus, o qual se estabeleceu como o modelo de vida cristã terrena. O apóstolo Paulo deixou isto muito claro a partir do momento da sua conversão cristã. Assim testemunha ele deixando escrito: tenho a mente de Cristo, tenho o cheiro de Cristo, o meu rosto reflete a glória de Cristo, o meu comportamento é o reflexo do caráter de Cristo. Se você que se sente cristão ou que se diz cristão não possui este contexto de características pela palavra de Deus, podemos afirmar que você é apenas um religioso e não um cristão. Hoje vivemos um tempo de muitos escândalos por crentes e pastores. O questionamento é possível o cristão verdadeiro cometer escândalos? A natureza de Cristo em nós não nos permite naturalmente cometer escândalos. É por esta razão que o cristão de fato e de verdade está fora das malhas da lei. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Afirmações de Jesus. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Paulo, copiando a afirmação de Jesus, disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Romanos 8, versículos 1 e 2. Antes de gravarmos o hino Eu Pertenço ao Meu Rei, corrigimos a teologia de uma palavra. Onde diz, Ele me salvará, corrigimos para Ele já me salvou, com base nos textos bíblicos acima. A natureza de Cristo estabelece naturalmente no cristão o comportamento de Cristo. Em Gálatas 5:22 encontramos uma lista dos comportamentos determinados pelo Espírito de Cristo em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e a vida controlada pelo Espírito Santo. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. A verdade do texto é que a natureza de Cristo em nós nos dá uma qualidade de vida acima das exigências da lei. Por isso, o texto diz, contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 23. Assim sendo, quem realmente precisa da lei para si é aquele que não é controlado pelo Espírito de vida em Cristo Jesus. Só dependemos da lei para punir os infratores que tentam invadir nossos direitos humanos. Jamais o cristão de fato e de verdade vai desrespeitar a lei invadindo os direitos humanos de outros. Desculpa. A lei é necessária para somar a natureza cristã. Cristo, ou seja, Gálatas 5:4 diz que separados estáis de Cristo, vós os que tentam justificar pela lei da graça tendes caído. Alguns conceitos sobre a guarda do sábado. Observamos que os legalistas adotam a guarda do sábado diferente do sábado da lei de Moisés. A diferença do sábado adotado pelos legalistas é trabalho, enquanto o sábado da lei é descanso pleno. Em Êxodo 16, versículos 29 e 30, lemos: Vede visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá o maná para 2 dias, para que no sábado cada um fique em casa e que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. Gênesis 16, 29 e 30. Neste texto, notamos que o descanso é da mente e do corpo, pois ter hora marcada para reuniões, aguçar a mente para ministrar estudos e outros, deixa de ser descanso. No mandamento do sábado, em Êxodo 20, versículos 8 a 11, ninguém deve se envolver com qualquer atividade. Nem você, nem ninguém da tua família, nenhum dos teus animais e dos teus escravos. Qualquer que violar um destes princípios de descanso significa violar o sábado. Para a Igreja de Cristo, as orientações são: pregues a palavra com insistência, a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Fora de tempo, neste versículo, porventura, não está fazendo referência ao sábado? A lei é para punir infratores com severidade. Não encontramos a palavra amor na lei. Por esta razão, Jesus condensou os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículos 37 a 39. Isso significa que Jesus deixa claro que a lei não deve ser respeitada por regras obrigatórias, mas por amor. A lei é para punir infratores, ou seja, estabelecer juízo. Se não há nenhum juízo para os que estão em Cristo Jesus,
o cristão não depende da lei para viver a vida cristã.